Boa noite a todos. Nossa saudação fraterna aos irmãos aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela live da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes, de Tupanciretã. Hoje nós vamos falar sobre fé. Vamos refletir alguns instantes, alguns minutos sobre a fé. Todo mundo tem uma fé em alguma coisa. Todo mundo, todos nós, todo sujeito, todo espírito encarnado acredita em alguma coisa. Ou seja, para realizações físicas, materiais ou realizações espirituais. No nosso estudo do Evangelho, que comumente nós fizemos nas segundas e nas quintas-feiras, sempre seguindo um roteiro, nós estamos no capítulo 18, A Fé Move Montanhas. E os que me precederam aqui falando sobre a fé, provavelmente muitos de vocês talvez acham até repetitiva a fala em falar sobre a fé. Mas o Evangelho é um guia, é um modelo que o Mestre nos deixou, e cada capítulo, cada trecho, cada parágrafo que tem aqui, nos traz um ensinamento diferente. Então hoje nós vamos refletir no item 12, fé humana e fé divina. A fé é um sentimento inato da destinação do homem, que ele traz consigo, dentro de si, e ela está adormecida. Ela está latente, é da sua destinação. E ela precisa ser ativada. Ela precisa ser colocada em prática conforme as suas atuações, tanto materiais como as espirituais. A fé divina é aquele instante, aquele momento que o sujeito, acreditando numa força maior, acreditando que a vida não se extingue aqui, nesse instante, nesse momento, ele consegue, através dessa fé divina, acreditando no futuro, ele consegue alicerçar dentro dele bases fortes para ele passar pelas suas aflições. Porque ele está mirando no futuro e não apenas aqui nesse instante, nesse momento, que é o caso da fé humana. A fé humana, o sujeito realiza os seus projetos com aquela frase: forte, foco e fé. Mas, no final de todas as suas realizações, ele é muito individualista, porque ele diz para ele: eu consegui graças ao meu esforço. Se não fosse eu, a minha vontade, eu não teria conseguido. E ele vai conceder para ele uma fé sem obras. Porque no momento que ele estiver sem força, desanimado, ele não terá a quem recorrer, porque ele construiu essa fé sozinho. E muitas vezes nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas a fé divina e a fé humana podem andar juntas? Com certeza. Uma vai fortalecer a outra. Porque a fé humana é uma fé necessária para esse estado, para esse momento em que você está aqui encarnado. E você precisa ter esse foco, essa força, essa determinação, sim. Muitos vencedores, os gênios da história, os grandes inventores, eles conseguiram as grandes descobertas, as grandes invenções através da sua fé
da sua perseverança, e muitas vezes errando, e às vezes errando acertaram. Se a gente olhar a nossa história, a história da humanidade, muitos dos inventores descobriram coisas que hoje nós dispusemos para nós através de casualidades. Mas enfim, a fé desses homens os levou a um determinado objetivo. E quando eles conseguiram esse determinado objetivo, que cresceram, que desenvolveram a sua fé, passaram a perceber que não bastava ter só a força de vontade. Começaram a perceber que existe algo a mais além da sua fé humana. O sujeito que tem a fé divina, ele desenvolve dentro de si condições para poder passar por aflições em equilíbrio. Porque aquilo que é para nós vivermos, se nós não suportarmos com resignação, o sofrimento será maior. E nós temos que nos esforçar, temos que perceber que muitas vezes a dor é que nos salva, que vai nos ajudar. A gente muitas vezes não compreende isso, e muitas vezes a gente muitos de nós, até dentro da própria doutrina espírita, com todo o conhecimento que tem, muitas vezes fraquejamos a nossa fé. E quando nós fraquejamos a nossa fé, ainda não estamos completamente preparados para aquilo que Deus quer de nós. Dessas tantas histórias de Chico Xavier, o grande Chico Xavier, tem uma que cabe muito bem dentro desse nosso tema hoje. Conta que Chico estava indo de avião para algum lugar, e em determinado momento houve uma turbulência e Chico se apavorou, ficou desesperado de medo de morrer. E isso possibilitou uma pergunta. Se Chico, com toda a sua luminosidade, com o conhecimento que tinha de vida futura, que fé que ele tinha? Ele não tinha fé divina? E a resposta, com certeza. Chico, com todo o seu conhecimento, com a observância da vida futura, sim, ele tinha a fé divina, mas ele estava encarnado num corpo físico. E como todo encarnado em corpo físico, você age instintivamente. Embora depois, com todo o seu conhecimento, você possa remodelar a situação. Mas o instinto desta casa, e quando a gente fala casa, o planeta que habitamos hoje, é um planeta vicioso, é um planeta imperfeito, e isso muitas vezes nos contamina. Aí eu pergunto, irmãos, assim, se Chico, com toda a sua luz, teve esse pequeno momento de sobressalto, de duvidar, como que nós, réis humanos, não teremos as nossas observações também quanto a essa fé? Então, a fé é todo um processo que se faz desde da tua reencarnação, do teu nascimento e pós também. Porque enquanto estamos aqui evoluindo, estudando, trabalhando, construindo, no momento que fizermos a passagem, nós vamos continuar da mesma forma nesse sentido, evoluindo, estudando e construindo. Porque a vida é incessante, ela não para. Apenas mudamos de plano, mas os estudos, as coisas que nós temos aqui hoje, continuaremos obrando no outro mundo. Então, muitas vezes, esses casos de suicídios que a gente
que a gente tem notícia, que se fazem acontecer aos nossos redores assim, a gente, quem tem o conhecimento, fica triste, porque quando o suicida acha que naquele momento vai terminar a sua dor. E, no entanto, ela vai continuar cada vez mais forte. Por quê? Porque a fé dele ainda é imperfeita. Talvez essa não seja a razão maior. Mas todos nós necessitamos da fé para fazer alguma coisa, para evoluirmos, para construirmos coisas. O concurseiro, quando ele entra num concurso para determinada tarefa, determinado cargo em algum órgão público ou qualquer outro lugar que seja, se ele quer realmente ir bem naquele concurso, ser aprovado, ele vai se dedicar, ele vai estudar, vai deixar as coisas boas da vida de lado e vai em frente firme, focado naquele objetivo. Por quê? Porque sua fé motor é uma força motriz que move ele em direção àquele objetivo. Talvez possamos até passar a ideia de que a fé humana não é uma fé boa. Na verdade, ela é uma fé, é apenas incompleta. Porque nós temos que ter os nossos objetivos, e geralmente, ou quase sempre, é a nossa fé que nos move. É a nossa fé que faz nós levantarmos cedo, sabendo que nós temos um trabalho a realizar e nós vamos realizá-lo. É a nossa fé que, após um dia cansativo de trabalho, nos traz à casa espírita para nós recebermos uma bênção. Isso é fé. Então, o homem, em qualquer sentido, ele tem uma fé. Em dado momento tem uma pergunta que diz: qual a diferença entre a fé divina e a fé humana? As diferenciações que existem das fés é quem tem a fé divina é aquele que está mais à frente daquele que tem ainda a fé humana. Porque num futuro, que a gente não sabe em que tempo, mas que no futuro é certo, todos terão essa fé divina. Então aquele que tem a fé divina é o que vai alcançar a mão para aquele que ainda está na fé humana para galgar degraus da evolução. E nem todos nós estamos na mesma faixa vibratória para termos os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. E são essas contradições, são essas faltas de conexões que auxiliam, que ajudam no crescimento de cada um de nós. Essas são as diferenças que nos fazem ver e prever um futuro melhor. Porque no momento das diferenças haverá uma discussão. E quando tem uma discussão, a gente vai refletir. Porque se tudo tiver no beabá, sim, 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 a vida se torna monótona e chata. Não evoluímos, ficamos estacionários e não contribuímos em nada para a evolução. Porque sim, nós somos componentes importantes da evolução. E para nós sermos esses componentes importantes da evolução, nós precisamos ter fé. Ter fé que o amanhã será promissor. Ter fé que tudo que nós passamos de aflições vai passar. Porque tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Passa alegria, passa dor, passa choro, passa riso. Passamos nós nesta vida, neste plano. E quando nós passamos nessa vida, nesse plano, para o plano superior, estamos voltando para casa. E quando nós voltarmos para casa, vamos levar uma bagagem. E dentro dessa bagagem, nós temos que levar a nossa fé. A nossa fé num Deus poderoso,
A nossa fé no irmão, no Mestre Jesus, que veio aqui e nos disse: a tua fé te curou. É uma simples frase, a tua fé te curou. Mas tem uma grandiosidade e um poder, porque ele nos faz crer, nos faz acreditar que tudo aquilo que eu quiser realizar, eu sou capaz. Porque eu tenho uma força grande dentro de mim que eu desconheço. E eu só vou conhecer ela quando eu precisar usar ela. Os cabelos brancos da gente, a nossa idade, a nossa experiência, atestam isso. A nossa maturidade atesta isso. Que quem já tem estrada, já passou por muitos perrengues nessa vida, sabe que a fé move montanhas. Qual é o papel da fé na cura do desequilíbrio físico e espiritual? A fé, quando se apresenta com as características da fé divina, leva o homem a ter forças para superar as dificuldades e, com a certeza da imortalidade da alma, estabelecerá em si mesmo a tranquilidade que lhe possibilitará desenvolver recursos interiores que lhe garantirão até mesmo a cura do corpo físico, bem como garantirá a paz de espírito. Não agredirá de maneira forte a sua estrutura físico-espiritual e, assim, o equilíbrio se fará com toda certeza. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa em paz, vai lidar sempre melhor com seus problemas. Sempre. Qualquer tipo de problema que for, tanto físico quanto espiritual. Porque todas as nossas doenças do corpo físico começam no espiritual. E nós temos que tratá-lo. Nós temos que dar essa chance a essa fé divina, a essa fé da gente acreditar que existe algo superior a nós, que nos traz o alento, que nos traz a cura, que nos traz a justiça. Porque nós somos merecedores do que temos. Como disse Jesus, cada um com suas obras. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que você faz de bem, que você faz de mal, você receberá de volta. Então, no momento que a gente tem uma fé no futuro, sabendo que a vida não se extingue aqui, nesse momento, que existe uma continuação. Por que vamos prolongar o nosso sofrimento? Vamos prolongar o nosso sofrimento, deixando para a próxima reencarnação reestruturar as coisas boas da nossa evolução. E quando a gente fala das coisas boas da evolução, a fé é uma delas. Você pode estar refletindo, pensando assim, que tipo de fé eu tenho praticado? Se você chegou na resposta da fé humana, não tem problema nenhum. É natural, é normal. Que, como dissemos antes, a gente tem que honrar a casa que fomos colocados para evoluir, só que essa casa tem os seus vícios, as suas imperfeições. Nós não podemos nos acomodar dentro dessa casa. Precisamos abrir as suas portas, as suas janelas e procurar a luz divina. Porque é essa que vai equilibrar toda uma existência secular, toda uma existência milenar dos espíritos eternos. E nós, como espíritos eternos, estamos sempre procurando algo que nos encaminhe àquele mundo que Jesus, quando Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, nós estamos à procura desse oásis, deste mundo. Mas para isso, nós precisamos nos agarrar aos menores detalhes, aparar todas as arestas das nossas imperfeições. E isso não se faz numa reencarnação apenas, numa existência apenas. Muitos de nós, ou a maioria de nós, quase todos nós,
somos remanescente de outras vidas, estamos aqui reaprendendo. Porque o que aprendemos em vidas passadas, estamos tentando aplicar, embora nós não nos lembramos das outras vidas, mas alguma coisa nos diz que nós devemos seguir determinado caminho agora para a evolução. E a doutrina espírita maravilhosa nesse sentido, dessa fé raciocinada, de nos dar todas as razões para nós entendermos a nossa existência. Porque a fé, aquela fé cega, essa a gente não pode considerar, porque a fé cega, você comete muitas coisas ruins em nome de algo, sem raciocínio. A fé cega, ela é um malefício que por gerações e gerações a espiritualidade luta contra para poder manter o equilíbrio. Porque o caminho é a fé divina. A fé divina, quem está na fé divina são os melhores que quem está nas outras fés? Não. Mas está procurando o bom caminho, está procurando a sua evolução. E assim, a gente vai andando nessa jornada, nessa caminhada, aos trancos e barrancos muitas vezes, sofrendo com doenças, sofrendo desilusões amorosas, sofrendo dores físicas, dores espirituais, mas sempre com uma esperança de saber que estamos passando justamente o que precisamos passar nesse momento. Mas eu sou injustiçado, isso só acontece comigo, por que será? Irmãos, nós estamos justamente passando aquilo que necessitamos e devemos passar. Podem até parecer palavras ocas, loucas, mas quem tem fé, quem acredita numa vida superior que vai me dar, numa vida futura que vai nos dar a esperança de sermos felizes, de galgarmos degraus e almejarmos mundos superiores, essa é a luta que nós temos. E enquanto estivermos aqui, nesse orbe de expiação, vamos sofrer, vamos ter dores, mas também estamos nos depurando e nos preparando para o novo mundo que se apresenta, o novo mundo que está vindo, o mundo de regeneração. Para encerrar, ainda tem uma pergunta bem interessante sobre a fé, que pergunta assim: por que pessoas, mesmo à luz da doutrina, se desesperam quando com problemas? O que fazer? Se o desespero nos bate à porta e nos deixamos dominar por ele, é sinal que ainda não temos a fé divina bem alicerçada em nós. É necessário entender que na vida presente não conseguimos alcançar o que almejamos, daí o desespero, possivelmente faz parte do nosso exercício de viver, de desenvolver paciência, tolerância, calma, enfim, sabermos aguardar o momento propício, pois nem sempre o que estamos buscando pode nos trazer felicidades naquele momento. Isso quer dizer exatamente que Deus sabe o que todos nós precisamos. Nesses estudos sobre a fé, irmãos, espero ter colaborado em uma pequena parte, um pequeno pedaço, para que todos, com a sua fé, consigam passar por suas aflições, suas atribulações diárias da vida, tendo fé, sabendo que nada dura para sempre. E se você está aqui hoje, buscando o amparo, buscando a paz do espírito, buscando o equilíbrio, você está no lugar certo.
Então, quando você entrar na câmara de passe para tomar o passe magnético, que são os fluidos enviados pela espiritualidade através dos médiuns, dos passistas, trabalhadores da casa, porque os passistas são apenas mediadores deste passe. Quem traz toda essa cura, esse amparo, esse conforto, são os espíritos superiores. E eles nos usam porque precisam do nosso corpo físico. Então, quando você entrar na câmara de passe, se desligue por um instante de todos os problemas que você tiver e peça com fé. Peça que o céu te ouvirá. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por atentarem pela essa lição de fé, que eu acho muito importante nós termos. E agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Mestre Jesus, por esse instante de aprendizado, por esse instante em que podemos refletir sobre tudo aquilo que vivemos e testemunhamos na nossa jornada terrena atual. Pedimos um amparo e a proteção para todos nós, para os nossos familiares, para todos os nossos entes queridos, e que possamos, no início dessa nova semana, sermos fortes, focados e com muita fé em todos os nossos objetivos. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares e que Deus os abençoe. Que assim seja.